Liberdade virá para o corpo de Cristo depois que eu fizer essa declaração. Liberdade virá para o corpo de Cristo depois que eu fizer essa declaração, porque é uma declaração apostólica que o Espírito Santo fez para mim. A meditação, com ela você sai de qualquer situação. Coisas que você tentar orar para sair, você vai precisar meditar para sair. Você vai precisar sentar com Deus e ter uma conversa madura espiritual com Deus. E você fica ouvindo na maior parte do tempo. A meditação é a chave mestra para amadurecer no Espírito. Pai, te agradecemos demais por essa aula de amadurecimento, para que possamos operar mais profundamente no Espírito. Nós sabemos que o Senhor quer que a sua igreja cresça. Tem pessoas que têm estado aqui há muitos e muitos anos, que já amadureceram em muitas coisas no Espírito. Mas agora o Senhor quer nos levar para mais profundo e para mais adiante, mais à frente. Então nós nos rendemos ao seu Espírito esta noite, nesta aula de Bíblia de amadurecimento. E algumas das coisas que têm nos segurado, nós vamos passar por cima delas. Nós conseguiremos ver, conseguiremos entender, ainda que conheçamos bastante versículos, mas ainda assim não tem fim para a profundidade da sua presença. Então, aqui no santuário ao redor de todo mundo, as pessoas que estão conectadas, nós estamos aqui para ter um entendimento mais profundo do Espírito. Nós nos rendemos. Fale conosco, fale através de nós, fale por nós. Eu abençoo cada ouvido, cada coração, cada alma, cada espírito. Começará a amadurecer para lidar com as situações que estão vindo contra a igreja. Situações que têm tentado entrar na igreja. Mas existe um remanescente que está ouvindo a sua voz e sabe exatamente como lidar com essas situações. Te agradecemos que nós ouviremos a sua voz essa noite. No nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. A meditação é uma chave mestra para o amadurecimento no Espírito. Eu quero que você anote isso. A meditação é uma chave mestra para o amadurecimento no Espírito. Níveis e profundidades não têm fim. E à medida que aprendemos a importância e os princípios da meditação, muitas coisas pelas quais você tem orado, você apenas as declarará e elas te obedecerão. Então preste bastante atenção, muito estudo, muita oração envolvida aqui neste assunto. Nós vamos abrir em Josué 1:8, mas neste assunto é onde a voz de Deus passa por cima de todas as outras vozes. Quando você vai profundo o suficiente, e a meditação é como mergulhar no Espírito. Quando você chega lá profundo o suficiente no Espírito, a voz dele se torna mais clara e mais alta do que qualquer outra voz. Qualquer oposição, qualquer coisa que esteja tentando te bloquear de ir para o próximo nível, você vai ouvir com clareza demais para poder ser enganado. E não somente, a meditação não é só apenas sobre ouvir, mas é sobre ver também. Ok? E eu anotei aqui uma anotação para você aqui. Existem lugares em Deus que você nunca experimentará sem a meditação. Tem lugares em Deus. Agora, uma outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês é, eu já estive nos 5 ofícios, dos 5 dons ministeriais, do evangelista, mestre, pastor, profeta e apóstolo. Todos 5 ofícios. Então, tem algumas revelações que o Senhor quer compartilhar com você. A meditação apostólica é amadurecer, um amadurecimento no Espírito. Um amadurecimento, posso falar isso dessa forma, Senhor?
além de apenas oração. É passar tempo com Deus. E Deus te atraindo para mais próximo dele e para mais profundo nele. Aqui em Josué 1:8, não tem como você passar por cima desse versículo. Esse versículo é tão poderoso, ele está falando com um líder. Um líder que estava perto de outro líder. Mas isso não é bom o suficiente. Então, a meditação é pessoal. Isso não é uma coisa de grupo. Isso é algo que você precisa descobrir a importância disso e aí depois começar a praticar e começar a experimentar uma intimidade com Deus que não tem como vir de nenhuma outra forma. O que eu disse com Deus, uma intimidade com Deus. Você, na meditação, Deus se revela, se descortina. Porque ele sabe que aquela pessoa está ali passando tempo suficiente para ouvir o que ele está falando. Aqui, este versículo em Josué 1:8. Este livro da lei não deve sair da sua boca. Note a progressão. Note a progressão. Este livro não deve sair da sua boca. Você sempre só fala o que eu falo. Mas você precisa meditar nele dia e noite. Venha comigo. Você e eu, você e a palavra. E deixa eu te levar para mais profundo. Você ouviu ele? Aleluia! Você ouviu ele falando, deixa eu te levar para mais profundo? Veja, estamos numa aula de amadurecimento, ele está falando de mais profundo. Veja, muitas pessoas não creem que elas podem ir mais profundo, porque nós fomos colocados numa armadilha nos 5 dons ministeriais, por eles não operarem da forma correta. E ao fazer isso, ao estar nessa armadilha, nós descontamos as nossas habilidades. Porque você tem a habilidade para operar mais profundo no espírito. Você me ouviu? Mas você precisa meditar nele. Quando? Dia e noite. Dia e noite. Para que você possa observar. Agora veja, o observar, talvez tenha algumas coisas que temos tentado observar, mas não meditamos o suficiente para observarmos. Você consegue ver isso? Porque esse versículo é progressivo. Vamos falar dessa forma. Estamos olhando para uma maturidade progressiva no espírito. Uma maturidade, Josué 1:8, é uma maturidade progressiva no espírito. Você nunca ouviu isso antes, mas aqui tem uma boa declaração. Você vê mais do que Satanás. Você fica à frente dele. Quando ele tenta colocar uma armadilha para você, você já esteve lá naquela rua. Porque você e o Senhor andaram lá naquela rua. E o Senhor te mostrou aquela rua e te falou para que lugar virar e para onde parar. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora. Você vai precisar vestir suas roupas de amadurecimento agora, essa noite. Porque estamos indo a lugares que raramente foram visitados, foram caminhados pela igreja. É mais maturidade. Para que você possa fazer de acordo com tudo que está escrito aqui, porque aí então você fará o seu caminho próspero e você então terá o bom sucesso. O que ele está falando aqui, não sou eu que vou fazer. Deus está falando, não sou eu que vou fazer você bem-sucedido. Na verdade, Deus está falando, eu não posso te fazer bem-sucedido, porque você está atrapalhando. E à medida que você amadurece no espírito, você para de atrapalhar, e aí então todas as suas orações serão respondidas, e todas as suas confissões manifestarão. Porque você não estará deduzindo, você estará declarando, chamando as coisas que não são como se fossem, e elas te obedecerão. Ok? Conhecendo o poder
da meditação. Ele me deu uma palavra. Conhecendo o poder da meditação. Olha a palavra que ele me deu, quer saber? Manifestação. Vocês não pegaram. Conhecendo o poder da meditação. O poder da meditação é a manifestação. Você está vendo isso? Agora, aqui está uma resposta para os que estão online, os que estão conectados. Eu vou fazer uma declaração aqui. E liberdade virá para o corpo de Cristo, depois que eu fizer essa declaração. É uma declaração forte que eu falei agora. Liberdade virá para o corpo de Cristo, depois que eu fizer essa declaração, porque essa é uma declaração apostólica que o Espírito Santo fez para mim. A meditação te tira de qualquer situação. Coisas que você tem tentado orar para sair, você vai precisar meditar para sair. Coisas que você vai precisar sentar com Deus e ter uma conversa espiritual madura com Deus. E você vai precisar ouvir na maior parte do tempo. Eu penso que Ele sabe um pouco mais do que você e eu, sabe? Outro aspecto, Ele disse para mim. Como esperar a sua meditação se transformar numa manifestação? Nós não temos visto milagres suficientes no corpo de Cristo. E isso é por causa de uma falta de meditação, porque você precisa ser edificado espiritualmente, construindo espiritualmente para lidar com os milagres, porque os milagres fazem você cair se você não estiver maduro o suficiente. Deus não está segurando nada de nós. Em Josué 1:8, Jesus faz uma chamada em Mateus 11. Abra lá no versículo 27. Ele faz uma chamada, ele chama. E você nunca pensaria que essa seria uma chamada sobre meditação. Eu já li isso muitos anos. E eu recebi isso para várias outras coisas, mas nunca vi o que ele estava tentando fazer nesse aspecto. Então, ao não ver, você nunca consegue obter. Aleluia! A meditação, abra lá, eu vou chegar lá. A meditação faz com que uma pessoa fique grávida com a presença de Deus. Se você quiser ficar grávido com a presença de Deus, passe tempo com Ele. Somente você e Ele. Você, Ele e as Escrituras. As Escrituras são Ele. Aleluia! Então, este aspecto, ele falou para mim, para eu trazer você para um nível diferente de maturidade. Jesus, aqui em Mateus 11:27, você está lá? Jesus disse no versículo 27, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. O que ele disse que todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Prepare-se para a libertação. Prepare-se, ouça. Prepare-se para algumas revelações que você nunca viu antes. Prepare-se para algumas visitações no Espírito que você nunca teve antes. Estamos falando de amadurecimento agora. Prepare-se para ir além das suas orações. Vocês estão ouvindo?
Aquilo que tem te limitado há um tempão pode ser paralisado hoje à noite. Nós não viemos aqui apenas para olharmos um para o outro. O Espírito Santo, ele é sério quando as pessoas se reúnem no nome de Jesus. Então, você precisa ouvir para receber sua resposta essa noite. Ouça para você receber aquela palavra de Deus, para que você possa meditar em cima dela e fazer com que as coisas fiquem bem. Você não pede, você faz as coisas ficarem bem. E começa a declarar. À medida que você aprende coisas diferentes sobre meditação, eu sou um meditador. Comece a declarar isso. Eu sou um meditador. Te garanto, você não vai perder nada. O Espírito Santo não perde nada. E a meditação faz com que haja um envolvimento mais alto do Espírito Santo. Ele é aquele que te traz para mais e mais profundo nas coisas de Deus. Então, eu li esses versículos muitos anos e eu ia direto para o versículo 28. Aqui em Mateus. Está comigo? Mas o versículo 27 ele é muito importante. Ele é o destaque dos versículos 28, 29 e 30. Os versículos 28, 29 e versículo 30 não podem acontecer sem o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. O quiser revelar. Pega essa palavra, revelar. Meditação. Um meditador, ele vai para as profundidades diferentes de revelação. Os meditadores abalam os pregadores. Porque eles sentam lá e aquele pregador não vai profundo o suficiente, aquele pregador não é um pregador de verdade. O meditador consegue ver bem através dele. Ele está me entretendo. Ele está me fazendo me sentir bem. Eu estou com um problema. Eu não quero me sentir bem essa noite. Eu quero lidar com esse problema. Eu quero ser maduro o suficiente para usar essa espada do Espírito à medida que o Senhor quer que eu use, da forma que o Senhor quer que eu use. Eu não quero apenas ser entretido, eu não quero um poema, eu não quero nada que rime. Eu quero algo que eu olhe na profundidade de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus por mim mesmo. Aquele pregador não vai para casa comigo, Deus está indo para casa comigo. Então preste atenção agora, versículo 27. Ele está falando sobre uma palavra que é prima de primeiro grau da meditação, a revelação, desculpa. Uma revelação entre você e Deus. Eu te falo agora, coisas extraordinárias serão faladas a você. Algumas coisas você não vai poder compartilhar com ninguém. A razão pela qual você não pode compartilhar com ninguém é porque a pessoa com a qual você compartilharia pensaria que você estaria doido. Porque você está andando lá em mais profundo. Você está falando mais profundamente do que um cristão mediano. Você está falando a partir de um aspecto maduro do Espírito, onde existe uma intimidade maior com Deus. E você agora, porque Ele pode confiar em você mais. Posso ter um amém? Vocês estão ouvindo? Então, à medida que eu avanço essa noite, ouça. Algumas coisas serão resolvidas. Você entende o que eu estou falando? Tudo que você precisa fazer é prestar atenção. Esse é um culto de resoluções, para resolver coisas. Quando você traz Deus em cena mais forte, de forma mais forte, quando você traz Deus em cena de forma mais forte, isso capacita ele a fazer mais coisas que ele estava fazendo num padrão normal que você trazia a ele. Então, quando Jesus... Esse é um convite para a meditação. Jesus, no versículo 28 agora. Um convite para a meditação agora. Como que você vê isso, reverendo? Venham a mim.
E ele te falou sobre a revelação já, certo? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Muito bem. Depois ele disse, pegue o meu jugo sobre vocês. Você vê, isso é meditação. E aprendam comigo. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Em meio a uma confusão, você pode ir para esse versículo e permitir o Pai, como eu disse, a meditação, ela tem muitos aspectos da revelação. A meditação é um dom poderoso de manifestação que não tem sido usado o suficiente para fazer acontecer os planos de Deus. Nós oramos, nós declaramos, nós cantamos. Eu estarei falando sobre decretar daqui a alguns dias, no futuro próximo. Decretar é orar no Espírito é outro assunto que eu estarei falando. Estou falando de ir mais profundo. Decretar, orar no Espírito, entender sobre a graça, entender sobre a meditação. Agora, eu vou compartilhar uma coisa com você que isso vai te ajudar demais. Tanto o Salmo 91 quanto o Salmo 23 são plataformas de meditação com todo o potencial sobrenatural. Meu Deus Todo-Poderoso. Tanto o Salmo 91 quanto o Salmo 23 são plataformas de meditação com cada potencial sobrenatural. Você medita nesses dois salmos todo dia. Você vai se encontrar numa outra classe, numa outra categoria, numa outra unção, numa outra sabedoria, num outro entendimento, numa outra iluminação, numa outra inspiração. Aleluia! De vez em quando diga algo. Glória a Deus. Me leva para mais profundo, Senhor. Eu estou pronto para ir. A fé da meditação está batendo à sua porta. Você está a ponto de ver mudanças, transformações que você nunca viu antes. Lá em Salmo 91, versículos 14 a 16, eu amo isso. Muitas transformações acontecendo. Aleluia. Online, vocês estão aqui? Eu tenho cartas na minha mesa de pessoas ao redor de todo o mundo, agradecendo pela forma como eles têm amadurecido. Eu tenho muitas pessoas maduras, tem muitas pessoas nessa igreja com mais de 90 anos também. 80 é um pedaço de torta. 70 é uma outra dança. Glória a Deus. É melhor você ser grato. Eu estava sentado no meu escritório, essa é uma igreja madura. E ela está amadurecendo. Então, eu tenho muitas pessoas aqui que eu confio. Talvez eu não esteja passando tempo com você o tempo todo, mas eu confio em você, que eu sei que você é real. Eu sei que você é real, eu não confio em todo mundo. Se você é imaturo, você não pode confiar numa pessoa imatura. Onde eu falei para você abrir? Salmo 91. Salmo 91, 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Venham comigo.
Eu quero celebrar aqui agora. Isso é algo para meditar em cima, rapaz. Veja, esse Salmo 91 e o Salmo 23 são bons territórios de meditação. Sente lá, você não precisa ler o Salmo inteiro. Pegue alguns versículos e tire um tempo para sentar lá e ouça. Ele vai falar com você. Eu penso que eu falei isso mais cedo com vocês. Eu tenho nas minhas anotações. Espírito Santo, eu me rendo à unção da meditação. Anote isso aí e coloca algo lá do lado. Escreve, eu me rendo à unção da meditação. Você tem Josué 1:8, certo? Agora anote Provérbios 4. Provérbios 4. Ele te fala algo sobre a meditação. Você precisa prestar atenção. Provérbios 4:20. Isso, ele fala sobre meditação. Ele não fala a palavra meditação, mas você precisa ver lá. Isso é exatamente o que a meditação é. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Isso é meditação, não é? Não os deixe saírem de diante de seus olhos. Você vê isso? Guarda-os onde? Dentro do seu coração. Porque ele diz, porque eles são o quê? Vida para todos aqueles que o encontram. E saúde para toda a sua carne. O quê? O quê? Então você pode meditar sobre saúde? Depois, no versículo 23, ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende tudo na sua vida. Se você tem algum problema que você está lidando, medite. E ele vai clarear isso para você. Ele continua falando, afaste da sua boca as palavras perversas. Versículo 24. Nós falamos rápido demais, longe demais, tempo demais. Lábios perversos, lábios de maldade, deixe de longe. A meditação vai te ajudar. Você vai saber como calar a boca. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Deixe seus olhos olharem para sua esposa, sua própria esposa. Pondere o caminho dos seus pés. E deixe todos os caminhos serem estabelecidos. É isso que a meditação fará por você. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. Remova seus pés do maligno. Nós notamos isso no Salmo 1. Agora vá para o Salmo 1. Tem algo sobre o maligno e a meditação, eles não conseguem permanecer na mesma casa, no mesmo lugar, no mesmo coração. Existe uma santificação, uma santidade que eu penso que a igreja não tem experimentado por causa de uma falta da meditação. Você pode pregar para as pessoas e você pode falar para as pessoas, isso aqui está errado. Mas quando a pessoa for sozinha lá e entrar na presença de Deus e começar a meditar, bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem senta no caminho dos pecadores, mas nem na roda dos escarnecedores. Você deleita na lei do Senhor, em sua lei ele medita dia e noite. E ele será como uma árvore plantada pelos ribeiros de água. Tudo que ele fizer prosperará. Você vê quão santificado ele é? Veja, quanto mais você medita, mais santificado no fogo. Quanto mais santifogueado você se tornará. Sim, porque você vê realmente aquilo que Deus fez por você. E você vê as habilidades de Deus dentro de você, e você olha para o restante das outras coisas lá, não vale a pena, isso é poderoso demais. Deus, ele é bom demais. Deus é misericordioso demais. Deus é bom demais. Deus é amável demais para eu ser estúpido o suficiente para virar minhas costas para Deus por causa dessa porcaria aqui. Eu anotei aqui, não te falei algo, vou te falar, voltei aqui e te falei, para te falar. A fé da meditação está batendo à sua porta. Você está a ponto de ver as transformações que você nunca viu antes. Eu te falei isso antes. Eu queria me certificar de que você tinha pego isso.
Pare de bater em tantas portas e aperte a campainha da meditação. Você fica só batendo em todas essas portas diferentes e tá lá a campainha. Medite na minha palavra. Esse livro da lei não deve sair da sua boca. A meditação faz com que uma pessoa fique grávida com a presença de Deus. A meditação libera as habilidades sobrenaturais dentro de você. Pegou? Diga aleluia. A meditação libera as habilidades sobrenaturais dentro de você. Porque enquanto você está lá, você e ele vai te mostrar algumas coisas. Aqui vamos nós. A conexão e direção sobrenaturais. Você está qualificado para fazer. Deixa eu ler isso novamente. Vou ler tudo de novo para você. A meditação libera as habilidades sobrenaturais dentro de você. A conexão sobrenatural e direção sobrenatural. Você está qualificado para fazer. Agora você estará falando conexão sobrenatural. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 10, anote aí, versículos de 3 a 6. O que ele disse, as armas da nossa milícia não são carnais, não é isso que ele diz? Mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Não é esse que fala? Esse é o versículo certo? Por que vocês estão agindo como se eu estivesse errado? Você que está errado, não sabe aí. Para as armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus. Vou fazer uma declaração sobre isso daqui a pouco. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Continua indo. Destruindo imaginações e cada altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e trazendo cativo cada pensamento à obediência de Cristo. E versículo 6. E tendo uma prontidão para vingar toda desobediência quando a sua obediência for cumprida. Eu pensei sobre um versículo. Se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra. Veja, o que acontece, a meditação te coloca numa posição para você conseguir entender o que Deus quer que aconteça. Uau! É, 2 Coríntios, o que lemos agora, acabamos de ler agora, 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Quão longe nós lemos? Até onde nós lemos? Até o versículo 6. Então, a meditação é trazer os planos de Deus para cativeiro. Você captura os planos. Em outras palavras, ninguém pode roubá-los de você depois que você os capturou. Quando eu li para você em Mateus capítulo 11, lidamos com aquilo, penetrando a esfera sobrenatural propositalmente. É isso que você faz quando você está meditando. Eu quero que vocês comecem amanhã. Comece hoje à noite, antes de dormir. Encontre seu versículo. Já te dei salmo aqui. Talvez não pareça que nada esteja acontecendo. É um ato de crescimento. Você precisa amadurecer. E aí, de repente, uma iluminação vem que você não consegue explicar. Você precisa ter um caderno lá ou um lugar para digitar, porque Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque Deus está procurando por cristãos maduros.
alguém para conseguir lidar com as coisas por ele. Quando falamos sobre Mateus lá, Jesus disse, venham a mim. Isso é um penetrar, você está penetrando na esfera sobrenatural propositalmente. Agora, com o que você está lidando agora? Porque eu estou a ponto de fazer uma declaração que eu quero que você esteja nesses trilhos quando eu fizer essa declaração. Eu quero que você pense sobre o que você está lidando. Não importa há quanto tempo você esteja lidando com isso, eu não estou nem aí para quanto tempo você esteja lidando com isso, eu não estou nem aí para quão forte as pessoas ou a pessoa que você esteja lidando pense que é ou que são. Eu não estou nem aí se é o governo, eu não estou nem aí se é advogado, eu não estou nem aí se é médico, eu não estou nem aí se é o senador, eu não estou nem aí se são os representantes. Eu quero que você ouça. Prevalecendo quando a derrota está batendo a sua porta. Se você meditar, você prevalecerá com a derrota batendo a sua porta. Eu falei com um homem hoje, eu estava andando no meu carrinho de golfe, o rapaz se recebeu Jesus, evangelizei ele, estava dirigindo, andando no meu carrinho de... Ele estava lá, isso vai te ajudar agora que eu vou te falar. Ele estava lá no correio, na caixa do correio dele, e o correio tinha acabado de passar. Ele estava com a chavezinha dele lá, e ele tinha lá o caixa de correio dele, que você tranca, sabe? Não é uma caixa de correio que você simplesmente abre, você tem uma chavezinha lá, é diferente. Então eu falei para ele, rindo, eu estava lá, eu falei, você tem que ter dinheiro entrando nessa caixa de correio. Agora, olha o que ele disse, a coisa mais burra que podia ser falada. O que você pensa que ele falou? Só as contas que vão vindo na conta, caixa de correio. Não, somente as contas vêm nessa caixa de correio. Então eu tenho uma palavra para você, dinheiro venha para a minha caixa de correio. Anote isso aí e põe a data. Anota aí e põe a data. Dinheiro venha para a minha caixa de correio. Eu não vou ficar recebendo contas. Você senta lá longo o suficiente, daqui a pouco você não vai ter nenhuma conta vindo. Você tem dinheiro entrando, notas vindo. Pare de tentar entender como isso vai acontecer com esses chequezinhos de dia 1º do mês. Cala a boca. Eu estou tentando fazer você ficar amadurecido. O Espírito de Deus vai trabalhar em algumas coisas por você. Ele não te esqueceu. A maioria de vocês são dizimistas. Vocês precisam estar recebendo de volta. Vocês semeiam sementes todo domingo. Toda vez que nos ajuntamos aqui, vocês têm que estar recebendo colheitas. Tem expectativa. Não tente tentar entender como Deus vai fazer. Não. Fale somente, estou contigo, Senhor. Senhor, meu pastor, não terei falta de nada. Ha, 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 ha. Ha, ha. A meditação faz uma pessoa se tornar completamente persuadida sobre a presença e poder de Deus. A presença e o poder. Agora, eu sempre estou completamente assegurado de que não importa o que eu esteja fazendo, que Deus está lá comigo, mas eu passo tempo com Ele. Eu convidei Ele. Ele sabe que eu não quero estar sozinho. Dia e noite. Eu não quero dormir sem Ele. Eu não quero comer sem Ele. Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer também. Você está comendo para morrer ou comendo para viver? Alguns de vocês falam, eu não sei o que eu estou comendo, eu gosto do gosto. Talvez possa ser morte. Veja quão quieto ficou aqui. Agora ficou tudo quieto aqui. Agora eu vou dar a liberação para vocês irem embora. Mas eu quero que você faça essa pergunta. Porque eu lembro que quando eu primeiro ouvi essa pergunta, foi uma outra pergunta parecida. Você está comendo para viver? Como que ele falou a pergunta quando eu primeiro ouvi a primeira vez? Você está vivendo para comer ou você está comendo para viver? Você está vivendo para comer ou comendo para viver?
Mas agora veio para mim. Você está comendo para morrer ou você está comendo para viver? Eu estou gostando dessa comida aqui, tá bom, meu eu tá gostando, tá bom, eu. Eu descobri quão estúpido eu estava. Eu comia todos aqueles anos, nem sabia que eu estava comendo. Eu ia só pelo gosto, pelo sabor. Oh, foi uma boa aula aqui hoje, hein? Aleluia! Mas eu tenho o Espírito Santo que vai vir comigo. Ele diz: o que é isso? O que tem nesse pão aí? Aqui está o que faremos. Aqui está o que essa aula está fazendo. Tirando todos nós de andarmos na sombra de Deus e nos colocando onde estamos andando na presença de Deus. A meditação te manterá na presença de Deus. Você simplesmente, você não consegue sair da presença dele. Assim como orar no Espírito, já estou a ponto de concluir, a meditação te traz para os planos, propósitos e poder de Deus constantemente. Romanos 8, de 26 a 28. Constantemente. Ouça, portas, janelas e portões estão prontos para abrir em seu favor, como um treinador, um meditador treinado. Tem algumas portas que nunca abriram na sua vida antes, abrirão agora. Eu ouvi a palavra, uma revelação destacada. Você terá revelações destacadas na sua meditação. O que a meditação fará por você? Abrindo os mistérios na esfera do Espírito, para que você possa saber como cooperar com os planos sobrenaturais de Deus. Você senta lá, você e sua Bíblia. Revelação sobrenatural na esfera do Espírito. Vamos voltar para Josué 1:8 e ler e eu vou concluir. É poderoso demais. É tão progressivo. É passo por passo. É glorioso, simplesmente. Poderoso esse versículo. Vamos ler juntos. Josué 1:8, leia. Este livro da lei não deve sair da sua boca, mas... só um minuto. Vamos personalizar esse versículo agora. Este livro da lei não deve sair da minha boca, mas antes eu devo meditar nele dia e noite, para que eu possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito aqui, porque aí então eu farei o meu caminho próspero e então eu terei o bom sucesso. Leroy. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Uau, que mensagem poderosa. Eu sei que sua vida foi transformada para sempre. Ouça, se você quiser semear, é muito fácil. Digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give e semeie lá. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Se você quiser conectar e se tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou você pode ir no website iwm.org/partnership e se conectar lá. Estamos felizes de ter você.